meus alunos do quarto ano. Hoje nós vamos dar continuidade com mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre o solista, tá? O que é o solista, tá? Vamos falar sobre a figura do solista, vamos falar o que é solo, tá? Vou mostrar para vocês, vou exemplificar para vocês o que vem a ser isso em termos musicais. Mas antes nós vamos começar a nossa aula fazendo a correção dos exercícios de fixação referente à aula passada. A primeira questão, né, está perguntando o seguinte: como é chamada a reunião de músicos para a produção de música? É um conjunto. Quando um certo número de músicos eles se reúnem com o propósito, né, de produzir a mesma música, ensaiar aquela coisa toda, isso se torna um conjunto musical, tá? Tendo assim uma certa estabilidade na produção, marcar outros ensaios, viram um conjunto. A nossa orquestra de flautas doce é um exemplo de conjunto musical? Sim, a resposta é sim, é um conjunto. Nós ensaiamos, nós estudamos as músicas e fazemos uma apresentação no final do ano, então é um conjunto musical, sim. Bem, a última questão, uma questão aqui para a gente descontrair, a gente brincar um pouquinho com música, né? É um jogo de 7 erros e nós temos aí, a gente tem que achar o erro na segunda figura. A primeira é o modelo. Então nós temos aí a caixa de som da esquerda, tá? Ela está faltando um botãozinho, que é os dois botãozinhos de ligar e desligar. A caixa de som da direita está faltando aquele miolinho do microfone, tá? Voltando para cá novamente, o baixo, né? Do que está com um menino que está na frente da caixa esquerda, o baixo está faltando corda, é um número diferente de cordas da primeira figura. A menina, tá? A menina que está tocando a guitarra aqui, né? O sorriso dela está diferente na figura de baixo. O menino que está tocando a bateria, a baqueta dele tá colorida, tá diferente da baqueta de cima, né? Esse tablado em que a banda está tocando tá dando uma diferença no número de degraus, né? E o tecladista, se vocês observaram bem, o teclado dele na figura de cima está em branco, na figura de baixo tá colorido. Então esses são as diferenças, os erros que tem nas duas figuras, tá? Bem, o que é o solista? O solista é um músico que executa um solo, ou seja, um trecho musical em que ou uma música inteira, pode ser um trecho musical, pode ser uma música inteira na qual ele atua como principal ou atua sozinho. É um músico que aparece dentro de uma música, por exemplo, um concerto para flauta, em que é uma orquestra e uma flauta. As partes principais da música, quem faz é a flauta. Então esse flautista, ele é um solista. Uma ópera, por exemplo, que é uma peça que envolve representação de cena, né? E envolve música. Então a música quem faz é o cantor de ópera. Então ele é ali naquela situação, ele é um solista, tá? O solo é a música executada pelo músico principal, tá? Eu coloquei ali uma flautista, tá? Ela está tocando como orquestra. Você pode ver que ao fundo tem uma parte da orquestra, né? Ela está fazendo uma apresentação de flauta e orquestra e ela é solista. Por quê? Porque ela está fazendo a parte principal acompanhada por uma orquestra. E também temos aqui um cantor, né, de ópera, tá? Em que ele está fazendo uma participação, não é tocada, é cantada como o principal músico, né? Temos aqui o solo, né? A palavra solo, tá?
vem da língua italiana e solo significa sozinho, tá? Ou principal, tá? É a situação dessa cantora que ela está também cantando uma música sozinha, tá? Então, relembrando tudo que a gente falou hoje, solista é um músico que executa um solo, tá? Solo é a música executada pelo músico principal. Pode ser cantado, tá? Ou pode ser ou cantando ou tocando, tá? E a palavra solo vem da língua italiana e significa sozinho, tá? Por hoje é só e até a próxima aula. Um abraço para vocês.